Oi, o meu nome é Maís e no vídeo de hoje eu vim trazer os lançamentos que eu tô de olho. Antes de mais nada, se você gosta de livros, de leituras coletivas, de tags literárias, de listas de leituras, considere se inscrever no canal. Te peço a gentileza para curtir, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scoob, lá no Twitter e também no canal do Telegram, é onde eu tenho postado as leituras coletivas. E bora falar daqueles lançamentos que são os mais esperados, pelo menos por mim. Eu fiz uma lista, acima de tudo, dos livros que estão chegando agora no mês de agosto, alguns deles já disponíveis, inclusive, e separei por editora. O primeiro livro é Nós Somos Inevitáveis, da Gayle Forman, publicado pela editora Arqueiro. Ele vai ser lançado no dia 9, então essa semana ele já está chegando às livrarias. E nós temos um romance contemporâneo, ainda não li nada da autora, mas estou curiosa porque aqui a gente tem livros. Então o Aaron, ele acreditava que livros eram milagres, ele gostava muito de ler e ele trabalha na livraria da família. Mas a mãe e o irmão não estão mais presentes, ele tá só com o pai e numa cidadezinha que parece que deixou de gostar de ler. E aí ele tá querendo vender essa livraria. Acontece que um conhecido da época de escola, que atualmente está numa cadeira de rodas, se junta a um grupo de lenhadores para tentar reconstruir essa livraria. E ainda temos aí a Hannah, que é uma musicista que vai lembrar o Aaron que talvez ela seja inevitável. Então a gente tem uma história que vai falar provavelmente um pouco de luto, de perdas, mas de reencontrar o caminho. Então tô bem curiosa, acho que é o único romance contemporâneo que eu coloquei na lista. Temos dois lançamentos da editora Darkside que eu tô muito curiosa. O primeiro deles é As Bruxas de Bass Rock, que já foi lançado dia 4 agora de agosto. Então nós temos 3 mulheres, 3 épocas diferentes e uma casa. Então no início do ano de 1700 nós temos Sarah, que é acusada de ser bruxa e ela vai fugir para salvar a própria vida. Depois, lá nos rescaldos da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Ruth, que precisa lidar com a casa nova e com os filhos do primeiro casamento do marido e que tá aí numa comunidade que não necessariamente a recebeu muito bem. E depois a Viviane, que tá enlutada, deprimida e que vai catalogar justamente os pertences da Ruth e vai descobrir o seu passado e um possível rumo a seguir. Então, à medida que a história dessas 3 personagens vão se desenrolando, a gente vai ver que muitas vezes as escolhas delas estão limitadas, acima de tudo por conta dos homens que as rodeiam, mas existe uma forma de sobreviver e elas vão ter que buscar esse novo caminho. O outro lançamento da Darkside, na verdade, ele vai ser lançado no dia 1º de setembro, mas eu já coloquei aqui porque eu tô de olho nele há algum tempo. É Reino das Bruxas, Irmandade Mística, da autora Kerri Maniscalco, que é a mesma autora da série Rastros de Sangue, também publicado pela Darkside. E aqui a gente tem 2 irmãs, a Emília e a irmã gêmea Vitória. Elas são bruxas e vivem secretamente entre os humanos. Uma noite, a Vitória desaparece, Emília vai atrás dela e encontra o seu corpo totalmente profanado. Ela fica arrasada, ela vai partir em busca do assassino da Vitória. Se ela tiver que mexer com magia sombria, ela vai usar. Até que ela vai se encontrar com um dos príncipes do inferno, de que ela foi alertada a vida inteira para não ficar perto dele, não cair na conversa, mas ele é charmoso, sarcástico, astuto, provavelmente nosso próximo crush. Ele afirma que ele está do lado da Emília e quer desmascarar o responsável pelo assassinato de mulheres, grande parte delas bruxas, ou todas elas bruxas, que estão acontecendo. Mas, quando se trata de perversos, nem tudo é o que parece. Eu acredito que seja uma série, eu não olhei isso antes, e o primeiro livro chega agora em setembro. Pela editora Intrínseca, nós temos A Filha do Guardião do Fogo, que está sendo lançado hoje. Eu vi essa capa há muito tempo e já fiquei encantada, porque eu achei que fosse um livro de fantasia, então eu já estava acompanhando por conta da capa. Quem nunca foi pego pela capa de um livro? Mas eu descobri que, na verdade, ele é um thriller impactante e frenético que vai mergulhar nas experiências de uma jovem indígena que vai fazer de tudo para salvar sua família e seu povo. Ele se tornou best-seller do New York Times, foi escolhido pela revista Time como um dos melhores jovens adultos publicados e vai ganhar uma adaptação da Netflix. Me contem aí se só olhando essa capa vocês não diriam que é uma fantasia. Mas eu curti essa sinopse também e fiquei curiosa. E o outro lançamento da Intrínseca é Os Escolhidos, o primeiro livro da nova série da Veronica Roth, agora uma ficção adulta, da mesma autora de Divergente. Mesmo não tendo ficado muito feliz com o final da trilogia, eu gostei muito do mundo que ela criou e da forma como ela escreveu. Então é uma escrita muito ágil, muito fluida.
Pra mim, só pegou no final, mas teve gente que gostou desse final também. Então, bom, aqui a gente tem uma história que vai trazer 5 adolescentes que foram tirados de suas famílias porque uma profecia dizia que eles eram os escolhidos e que eles iriam derrotar o Tenebroso. Sim, o Tenebroso, se você leu A Roda do Tempo, que inclusive tá aqui, você já ouviu falar dele. Esses 5 adolescentes foram treinados e parece que eles conseguiram acabar com o Tenebroso. Alguns anos se passam, eles tentam levar uma vida normal, apesar de que são as pessoas mais conhecidas em todo o mundo. Bom, até que um deles morre e no velório os outros 4 descobrem que os planos do Tenebroso são muito maiores do que eles imaginavam à época. E para derrotá-lo outra vez, quer dizer que ele não foi derrotado, eles vão ter que se juntar. Então nós temos aí segredos de Estado, eventos letais inexplicáveis, uma perspectiva sensível e eletrizante do que acontece após feitos heróicos e o preço de ser responsável por salvar a humanidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Esse eu já comecei a leitura. Publicado pela Suma, nós temos o mais novo lançamento de Carol Chiovato, a mesma autora de Porém Bruxa, é Árvore Inexplicável, que vai ser lançado no dia 30 de agosto. Uma fantasia urbana repleta de mistérios, aventuras, amizades e romance. Então a Diana está terminando o curso de História na USP e ela tá doida para acabar com isso porque ela mora em outra cidade. Desde jovem ela presenciou alguns fenômenos peculiares, que é uma névoa colorida, geralmente próxima a determinadas árvores. Certa noite, quando ela está no quiosque da faculdade, ela vê essa ocorrência e ela percebe que ela não foi a única a presenciar esse ocorrido. E aí, quando amigos mais próximos revelam segredos que ela nunca poderia imaginar, ela descobre que as visões dela fazem parte de um ecossistema complexo. Tá chegando dia 30 de agosto. E pela seguinte, nós temos o mais novo lançamento da autora de Vermelho, Branco, Sangue e Azul, a Casey McKinston. Com certeza isso já é a definição de que a gente precisa ler. Eu beijei Shara Wheeler, que chega no dia 16. A protagonista é a Chloe, ela tá doida pra terminar o ensino médio, mas antes disso ela tem um último objetivo, que é ser oradora da turma. Quem tá no caminho dela é a Shara, que é extremamente popular e que arranca suspiros por onde passa. Mas a Shara desaparece. Acontece que no dia anterior, a Shara deu um beijo sem maiores explicações na Chloe. E a Chloe fica curiosa, ela quer entender o que aconteceu e vai atrás, porque a Shara, ela deixa uma série de pistas pela cidade, dizendo onde está o seu paradeiro. Tô curiosíssima, tá chegando. Esse aqui provavelmente vai ter leitura coletiva, só ficar de olho. Também pela seguinte, nós temos o segundo livro da trilogia que começou com Destruidor de Mundos. Então, Destruidor de Espadas, da Victoria Aveyard, a mesma autora da série A Rainha Vermelha. E eu não vou contar a sinopse, porque isso pode atrapalhar e estragar a experiência de quem não leu o primeiro livro. Eu, sinceramente, gostei bastante do primeiro e tô curiosa para ver os rumos que ela vai tomar nessa história. Eu já entendi como que é a vibe da Victoria Aveyard. Afinal de contas, um dos meus vilões favoritos tá justamente lá em A Rainha Vermelha. Vamos ver o que ela vai fazer com essa nova trilogia. Pela Rocco, nós temos A Natureza das Bruxas, que vai ser lançado no dia 26. Aqui nós temos um mundo em que as bruxas controlam o clima, que tá completamente errático, perigoso, e somente uma garota pode salvar a Terra. Ela é a Clara. Mas os poderes da Clara podem colocar em risco todo mundo, e aí ela vai treinar. Acontece que ela vai desenvolver sentimentos por esse bruxo que tá treinando, e ela vai ser forçada a uma escolha terrível entre a magia, o amor e o planeta. A edição de lançamento, que ainda tá disponível, ela vem com algumas cartelas belíssimas, então se você gosta de ilustração botânica, dá uma olhada porque tá muito bonito. E tá chegando aí no final do mês. Da plataforma 21, a gente tem o Priorado da Laranjeira, a Rainha, que é o segundo volume de um livro único, porque lá fora ele foi lançado em volume único, a plataforma resolveu lançar aqui em 2 tomos, com a justificativa de que seria mais viável pra gente adquirir. Eu acho que não, porque afinal de contas são 2 livros que a gente tem que comprar. Império do Vampiro vem em volume único, nós temos um outro lançamento da trama aí que tá com mais de 1.200 páginas em volume único. É o segundo livro, ele vai finalizar então a saga do Priorado da Laranjeira. Eu ainda não li o primeiro, nem tenho o primeiro ainda. Quem conseguiu comprar esses livros na pré-venda direto da editora veio com um mapa belíssimo. Eu já falei que eu adoro mapas, né? Eles me ajudam bastante a me localizar na história. Infelizmente eu não fui uma dessas, mas tá chegando o volume 2, o Priorado da Laranjeira, a Rainha. O primeiro era a Maga. Pela Galera Record, nós temos Mansão Gallant, chegando no dia 22 de agosto. É da Victoria E. Schwab. Eu adoro a autora, então tem o nome dela.
dela, tô lendo, não preciso nem da sinopse. Mas nós temos uma sinopse interessante também. Então, Olivia sempre quis ter uma família que se importasse com ela, mas ela estuda na escola para garotas independentes. A única fonte de conforto que ela tem é um diário que a mãe dela escreveu e que vai dar uns lampejos aí de uma vida que ela não conheceu. Até que ela recebe uma carta do tio convidando-a para morar na mansão Gallant. E ela vai agarrar essa oportunidade. Mas quando ela chega lá, ao invés de uma recepção amorosa, ela é recebida com espanto. Como se fosse pouco, as pessoas parecem que vivem com medo, mas ninguém quer explicar o motivo para ela. Ela não quer abrir mão dessa família recém-descoberta e ela tá querendo desvendar e enfrentar esses mistérios que envolvem como uma névoa a mansão Gallant. Vale mencionar que a Olivia, ela é muda, então nós temos aí livros trazendo a inclusão também na fantasia, o que eu acho fantástico. E a pré-venda de Mansão Gallant vem com um pin que é fofo, ele ainda tá disponível, se você tiver interesse, dá uma olhada, tô deixando os links todos aqui embaixo. E o outro lançamento da Galera Record que eu tô muito curiosa para ler é Ascensão das Trevas, da C.S. Pacat. Eu li a trilogia dela, O Príncipe Cativo, gosto muito da trilogia, gosto da forma como ela escreve. É um mundo que não existe magia mais, os heróis estão mortos, as batalhas épicas entre luz e trevas estão adormecidas, o mundo parece que se esqueceu desse tempo. Apenas os regentes se lembram que a magia já existiu, mas estão sempre antenados lá porque eles juraram proteger a humanidade se o Senhor das Trevas regressasse. O Will tem 17 anos, ele está fugindo dos homens que mataram a mãe dele e um ex-criado conta que o destino dele é lutar ao lado dos regentes. E cabe ao Will se unir aos últimos heróis da luz para impedir que o mundo e ele mesmo caia de novo em mãos sinistras. Outro que a edição especial vem cheia de brindes, inclusive um pin em forma de espada, tá belíssimo. Vou deixar a imagem aqui, se você tiver interesse, corre porque tá acabando. Se é que já não acabou, porque o lançamento é hoje. E o outro lançamento da Galera Record que eu queria comentar com vocês, ele na verdade sai no dia 12 de setembro, a previsão é 12 de setembro, que é Sangue Cruel, a continuação, o segundo livro da trilogia que começou com Sangue Dourado. Então nós temos essa sequência que eu espero que traga algumas respostas. Eu gostei muito de Sangue Dourado, mas achei que tem alguns buracos que precisam ser costurados. Espero que Sangue Cruel faça isso. Capas belíssimas, né? As capas estão muito bonitas, caprichadas. Vale a pena ficar atento. Acho que a pré-venda ainda não saiu. De qualquer forma, essas informações todas aqui na caixa de descrição. Pelo Amor Branco, 2 livros muito interessantes. O primeiro deles é Shorefall, que é a continuação de Foundry Signed, que foi publicado em 2021, numa capa belíssima. Esse eu ganhei de presente. E o segundo livro está sendo lançado agora, todos eles em capa dura. O primeiro livro foi tão elogiado que eu tô curiosíssima, mas o segundo livro saindo agora, eu espero que o terceiro venha o mais rápido possível. Se não me engano, o terceiro acabou de sair lá fora, e o que a gente tem aqui é um retorno à cidade de Tevani, um lugar envolto em uma revolução mágica e onde o mal ancestral ameaça ressurgir. E o outro livro lançado pela Morro Branco é Salmo para um Robô Peregrino, da Becky Chambers. É a mesma autora de uma série publicada pela Darkside. Então, séculos se passaram desde que os robôs de Panga ganharam autoconsciência, abandonaram as fábricas e peregrinaram para uma vastidão selvagem. Nunca mais foram vistos. Um dia, um monge de chá, com sentimentos de incompletude e insatisfação, é perturbado pela chegada de um robô. Ele veio para honrar uma velha promessa de checar se a humanidade estava bem, e para isso ele está em busca de uma resposta para a seguinte pergunta: de que os humanos precisam? E é assim que 2 aliados improváveis partem numa jornada filosófica sobre propósito, anseios e pertencimento. Ele já foi lançado, era no início agora do mês, é uma ideia interessante para a gente discutir. E finalmente sai pela editora Trama O Caminho dos Reis, é o livro mais aguardado, pelo menos para quem é fã de fantasia, que estava a princípio inclusive com data de lançamento para setembro, mas a editora Trama já adiantou, então no dia 20 de agosto teremos o aguardado primeiro volume da série Os Relatos da Guerra da Tempestade. Ele tem mais de 1.200 páginas, uma capa comum. A trama se passa no mundo de pedras e tempestades, e há séculos nós tivemos a queda de 10 ordens que eram conhecidas como Cavaleiros Radiantes. Esses cavaleiros, eles tinham espadas fractais, e essas espadas ainda existem, e elas são consideradas objetos místicos, então tem gente que troca isso por reino. É uma história que chega depois de 10 anos de planejamento. Quem conhece o autor sabe que ele já tem isso tudo planejado, ele já tem datas dos próximos lançamentos, e parece que os Cavaleiros Radiantes vão se erguer novamente.
É um livro que está chegando com um preço bem salgado. A dica aqui é ficar de olho nos cupons do Submarino, principalmente. A Planeta Minotauro acabou de lançar Galateia, da Madeleine Miller. É a mesma autora de A Canção de Aquiles e de Circe. Ela sempre traz recontos e dessa vez ela traz uma releitura feminista e corajosa do mito grego de Pigmalião, o hábil escultor que se apaixona por sua obra-prima em mármore, que é a Galateia. Nesse conto nós temos uma prisão no topo de um penhasco. Dentro dela uma mulher é monitorada dia e noite por médicos e enfermeiros. Repetidamente, sem que ela saiba como, um homem a visita. Quando ele vem, a mulher deve se transformar em pedra e então voltar à vida em suas mãos. E a última dica que eu queria trazer é da HarperCollins, A Pequena Loja de Venenos, que vai ser lançada no dia 15. Aqui nós temos também um romance histórico, uma ficção histórica, em que a vida de duas mulheres é entrelaçada. Então, a primeira delas, no século XVIII, na Londres vitoriana, a Nella é uma pequena curandeira e ela tem uma pequena botica e ela ajuda mulheres a se livrar de maridos que são violentos. Até que ela encontra uma garotinha de 12 anos e aí o futuro de seu trabalho é colocado em risco. Anos se passam e agora nós temos a Caroline. Ela é uma aspirante a historiadora. Ela tá com um casamento em ruínas, uma vida infeliz, mas ela vai encontrar um refúgio na busca por uma série de assassinatos que aconteceram séculos atrás, e a investigação desses assassinatos vão levar até Nella e a sua loja. Ela vai descobrir um frasco de boticário em uma caça a relíquias no Tâmisa, e a vida dela vai acabar se entrelaçando com a vida da Nella. E alguns outros lançamentos também para ficar de olho. A Intrínseca já programou para o segundo semestre o lançamento de 2 sequências. A primeira delas da Guerra da Papoula, a segunda delas a Sociedade de Atlas. Então estão vindo ainda no segundo semestre de 2022. Também teremos o livro da noite, da Holly Black, publicado pela Galera Record. É da Holly Black, por isso já está na lista de desejados. E a gente tem agora uma história mais adulta. E tem mais algumas histórias que eu estou esperando ansiosamente, mas eu venho comentar sobre elas em breve com vocês. Bom, foram esses os lançamentos que eu escolhi, são aqueles que eu estou de olho, e aí eu te pergunto, gostou das dicas? Conhecia algum desses livros? Tem algum lançamento que você está curioso para ver agora no mês de agosto? Bora conversar um pouquinho. Vou deixar o link de compra para aquelas edições que já estão disponíveis aqui na caixa de descrição. Você sabe, se puder utilizar o meu link, se pretende comprar esses livros, isso me ajuda bastante. Antes de finalizar, vou deixar algumas outras dicas de vídeos para vocês assistirem. E te agradeço a companhia, a paciência até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!